Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Eberson e no vídeo de hoje, cotagem das esquadrias, áreas dos cômodos e níveis do piso na nossa planta baixa do galpão para avicultura de corte. Manda a vinheta! Muito bem, vamos dar uma olhadinha lá no nosso projeto. A gente está aqui com a planta baixa do galpão de avicultura de corte. Vamos começar a fazer a cotagem das janelas. Então vamos lá para o escritório. Vou ativar a camada cotas. Em seguida, vou lá no botão Inserir e vou escolher o bloco Cota Janela 1:50. Clica, cursor na área de desenho. Eu vou posicionar esse bloco exatamente aqui no centro. A partir do centro, eu vou subir 30 centímetros. Então, eu vou digitar a ferramenta de Enter. Ponto base vai ser o meio da janela. A partir desse ponto base, eu vou deslocar arroba 0,3, sinal de menor, o ângulo vai ser de 90 graus porque eu estou indo para cima. Ele me pergunta qual é a altura do peitoril. Ora, a altura do peitoril nessa janela é de 0,90. Em seguida, qual é a altura da janela? A janela tem 1,20 m. Em seguida, o comprimento da janela. A janela tem 2 metros. Ok. Eu agora vou colocar uma linha de chamada. Então, vou lá no comando linha, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no início do bloco. Essa linha de chamada ela vai começar exatamente aqui no meio da esquadria. Enter para finalizar o comando linha. Em seguida, eu vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o bloco e a linha de chamada. Enter. Ponto base pode ser, por exemplo, essa extremidade aqui. E aí eu vou jogando nas outras janelas. Vou colocar aqui no meio da esquadria do banheiro e no meio das duas janelas do depósito. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos lá na janela do banheiro e eu vou corrigir a informação. O peitoril é de 1,80. A altura da janela é de 0,50 e o comprimento da janela é de 1,50 m. Ok. Comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar o bloco e a linha de chamada. Enter. O ponto base pode ser, por exemplo, essa extremidade aqui e vou jogar isso lá do outro lado do galpão. Vou posicionar aqui no meio da esquadria, afasto o cursor, Enter para finalizar o comando copiar. Seleciona o bloco. Vou pegar aqui no grip de movimentação do bloco e vou jogar ele para outra extremidade da linha de chamada. ESC, comando copiar, seleciona a linha de chamada e o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser, por exemplo, o meio dessa linha aqui. E aí eu vou jogando isso no meio das outras janelas. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos lá na janela do banheiro, duplo clique no bloco, altura do peitoril 1,80, altura da janela 0,50 e comprimento da janela 1,50. Ok? Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou fazer a cotagem das portas. Vou começar com a porta do depósito. Vamos dar um zoom na área de trabalho. Botão inserir, opção cota porta 1:50. Cursor na área de desenho. Por enquanto eu vou deixar ela numa posição aleatória. Vou informar a largura da porta é de 0,80 e a altura 2,10. Ok. Eu vou aplicar uma rotação nessa cota no sentido anti-horário, então comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciona a cota, Enter para finalizar a seleção, ponto base aproximadamente aqui no meio da cota, e agora eu aplico a rotação. Ou aplico com o mouse ou digito o ângulo. Vou digitar o ângulo que é de 90 graus. Enter. Comando mover, cursor na área de desenho, seleciona a cota, Enter. Ponto base vai ser exatamente aqui o meio da cota. Vou digitar a ferramenta de Enter. Meu outro ponto base agora vai ser o meio da porta. A partir de ponto base, eu vou caminhar arroba
10 centímetros, 0,1, sinal de menor, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona o bloco. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, pode ser, por exemplo, aqui a dobradiça. Vamos diminuir o zoom. Vou colar aqui no banho. Vou colar no escritório. Vou colar no banheiro feminino. E vou deixar estacionado próximo ao escritório. Enter para finalizar o comando copiar. Comando rotacionar, seleciona o bloco. Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser mais ou menos o centro do bloco. E aí eu vou aplicar uma rotação. Eu posso aplicar a rotação com o mouse ou então eu digito o ângulo. Comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar o bloco, Enter. Ponto base vai ser o meio do bloco. Diminui o zoom. Comando de Enter. Ponto base vai ser o meio da porta. A partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar 10 centímetros, 0,1. Sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo vai ser de 90 graus. Enter. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser, por exemplo, a dobradiça da porta. Eu vou conseguir colar esse bloco na porta de entrada do corredor. Vamos lá para o corredor. Vou deixar esse bloco colado aqui do lado. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no bloco. Vamos corrigir as medidas. A largura da porta é de 90 centímetros e a altura da porta do corredor é de 2,50 m. Ok? Eu posso espelhar essa cota lá para cima. Então, comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter. Primeiro ponto da linha de espelho vai ser exatamente aqui no centro da porta e o segundo ponto pode ser aqui no meio do pé de luvre. Excluir o objeto de origem? Não. Se eu quiser, eu posso fazer a mesma coisa com esse bloco que eu tenho aqui. Então, comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto do meio pode ser o meio dessa coluna aqui. Segundo ponto do meio, eu vou clicar nesse ponto aqui em cima do rastreador de objetos. Excluir o objeto de origem? Não. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser a dobradiça, diminui o zoom, vou colar exatamente aqui na porta de saída do escritório, nesse ponto aqui. Afasto o cursor, Enter, diminui o zoom. Eu agora vou fazer a cotagem da porta de entrada do corredor, então vou selecionar esse bloco aqui, comando copiar, cursor na área de desenho, clique em cima do bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base, pode ser um ponto base qualquer, diminui o zoom e eu vou deixar o bloco estacionado aqui ao lado da porta de entrada do galpão. Enter para finalizar o comando copiar. Eu vou corrigir essa porta aqui, lembrando que as portas na planta baixa, elas devem ser desenhadas abertas. Então, eu vou abrir totalmente essa porta aqui. Comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar a porta de cima, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. Vamos movê-la lá para cima. Então, vou pousar o cursor na quina da coluna. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, eu caminho para a direita. Vou fazer a mesma coisa com a porta de baixo. Comando mover, cursor na área de desenho, seleciona a porta. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina daqui. Vamos aumentar o zoom. Pouso o cursor na quina da coluna. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Esse é o momento de clicar. Vamos diminuir o zoom. Vamos corrigir o trilho da porta com o comando estender. Cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender é a base da extensão. Então, vou clicar nas duas portas. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos. Na verdade, quais extremidades. Então, vou estender essa extremidade aqui.
e a extremidade de baixo. Enter para finalizar o comando estender. Vamos diminuir o zoom e vamos retirar essa linha que ficou a mais dentro da porta. Então, expande o comando estender, comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou clicar aqui nessa linha e vou clicar na linha de baixo. Enter para finalizar o comando aparar. Eu agora vou reposicionar as setas de movimentação do portão, colocando-as alinhadas com a quina do portão. Então, comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar a seta. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a extremidade da seta. Começo a caminhar para baixo em cima do rastreador de objetos. Pouso o cursor na quina do portão. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Vou clicar aqui nesse ponto e vou fazer a mesma coisa com a seta de cima. Comando mover, cursor na área de desenho, selecione a seta, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a extremidade da seta. Começa a caminhar para cima em cima do rastreador de objetos vertical. Em seguida, eu pouso o cursor na quina do portão. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Esse é o momento de clicar. Comando mover, cursor na área de desenho, eu vou selecionar o bloco de cotagem da porta. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio do bloco. Diminui o zoom. Aciona a ferramenta de Enter. Ponto base vai ser o meio da porta. Clico. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 10 centímetros para a direita. Então, 0,1. Sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Duplo clique no bloco cota-porta. Vamos corrigir as medidas. A largura da porta é de 1 metro. E a altura da porta é de 2,50 metros. Ok? Comando copiar, cursor na área de desenho, selecione o bloco cota-porta, Enter para finalizar a seleção, ponto base pode ser o meio da porta, eu vou jogar no meio da porta lá de baixo. Enter para finalizar o comando copiar, duplo clique no scroll do mouse para visualizar todo o desenho. Eu agora vou fazer a cotagem das áreas. Para isso, eu vou ativar a camada texto ambientes. Vou começar pelo escritório, vou expandir a ferramenta medida e vou pegar a opção área. Cursor na área de desenho, vamos medir a área do escritório. Então vamos clicar exatamente aqui nas quinas a hora que a ferramenta ou snap extremidade acender. Então vou dar um clique aqui nesse ponto, Enter, e a área é de 22,05 metros quadrados. Vou pressionar ESC, vou expandir ribbon anotação, confere se você está no estilo de texto ambientes 1:50, clica do lado de fora, expande a ferramenta texto, escolha a ferramenta texto linha única. Cursor na área de desenho, eu vou reescrever a palavra escritório, então vou clicar aqui embaixo. A hora que ele me pedir o ângulo de rotação, eu vou entrar com 0, escreve escritório, Enter, abre parênteses, 22,05 espaço metro, Alt GR2, fecha parênteses. Enter duas vezes para finalizar a ferramenta texto linha única. Posso deletar o texto escritório que ficou em cima. Vamos lá para o banheiro. Ferramenta área, cursor na área de desenho, vamos medir a área do banheiro. Então vamos clicar aqui nos pontos. Enter, a área de 6 metros quadrados. Ferramenta texto linha única, cursor na área de desenho. Vou escrever aqui em cima, ângulo de rotação 0. Vou clicar aqui nesse ponto, Enter duas vezes para finalizar a ferramenta texto linha única. Vamos lá para o cômodo de lavagem, ferramenta área, cursor na área de desenho, vamos clicar nas extremidades. Enter, 17,10 metros quadrados. Pressione ESC, ferramenta texto linha única, cursor na área de desenho, vamos clicar aqui nesse ponto, ângulo 0, Enter. Enter duas vezes para finalizar o comando texto linha única. Vamos diminuir o zoom. Vou apagar o texto lavagem e o texto banheiro masculino. Vamos diminuir o zoom. Vou apagar o texto laboratório, banheiro feminino e depósito. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou copiar o texto do escritório. Enter.
Ponto base, pode ser um ponto base aleatório. Vou jogar mais ou menos aqui no meio do laboratório. ESC. Comando copiar novamente. Vou selecionar banheiro masculino. Enter. Ponto base aleatório. Vou jogar lá para o banheiro feminino. ESC. A mesma coisa com o cômodo de lavagem. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o texto do cômodo de lavagem. Enter. Ponto base aleatório. Vou jogar lá para o depósito. ESC para finalizar a ferramenta copiar. Vamos dar um zoom. No lugar da palavra escritório, duplo clique, eu vou escrever laboratório. Enter duas vezes, diminui o zoom, duplo clique no banheiro, no lugar de masculino, feminino. Enter duas vezes, vamos lá para o depósito, no lugar de lavagem, depósito. Enter duas vezes. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou calcular a área desse corredor no setor de apoio. Então, ferramenta área, cursor na área de desenho. Vamos começar aqui nessa quina. Enter. 16,60 metros quadrados. ESC. Vamos reposicionar. Ferramenta texto, linha única. Cursor na área de desenho. Vou clicar mais ou menos aqui nessa posição. Ângulo 0. Enter. Vou escrever o texto corredor. Enter. E a área 16,60 espaço metro. Alt GR2. Fecha parênteses. Enter duas vezes para finalizar a ferramenta texto linha única. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou pegar a área do setor de produção. Então, vou pegar esse primeiro setor de produção 1 aqui. Ferramenta área, cursor na área de desenho. Vamos aumentar o zoom aqui e vamos começar a marcar a área. Obviamente, eu posso fazer uma marcação mais simples, mas como eu estou aqui no AutoCAD, eu posso fazer uma marcação um pouco mais precisa. Então, vou começar exatamente aqui do ponto da mureta e vou contornando as colunas. Enter para finalizar o cálculo da área. 65,4 metros. ESC. Vamos diminuir o zoom. Vamos aumentar o zoom aqui no setor de produção 1. Ferramenta texto, linha única, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. Ângulo de rotação 0. Vou digitar o texto. Enter. Abre parênteses. 65,40 espaço metro. Alt GR2. Fecha parênteses. Vou alinhar, vou centralizar o texto. Cursor no final do texto. Enter duas vezes para finalizar a ferramenta de texto linha única. Eu posso apagar o texto que ficou em cima. Delete. Comando copiar. Cursor na área de desenho. Vou selecionar todo esse bloco aqui. Enter. Ponto base. Pode ser um ponto base aleatório. Vamos diminuir o zoom e vamos colar aqui embaixo. ESC. Deleta o texto de cima. Duplo clique no texto de baixo. No lugar de 01, eu vou colocar 02. Enter duas vezes. Diminui o zoom e vamos fazer a mesma coisa com o corredor central. Então, ferramenta área, cursor na área de desenho. Vamos começar a partir dessa quina aqui. Enter, 34,80 metros quadrados. Pressiona ESC, ferramenta texto, linha única, cursor na área de desenho. Vamos diminuir o zoom. Aqui debaixo do texto, corredor central, vou clicar. Ângulo de rotação 0, Enter, digita o texto. Enter, abre parênteses, 34,80, espaço, metro, Alt GR2, fecha parênteses. Vamos centralizar o texto. Vou lá para o final do texto, corrigir aqui Alt GR2, final do texto, Enter duas vezes para finalizar a ferramenta texto linha única. Apaga o texto que ficou em cima. Duplo clique no scroll do mouse,
Eu agora vou fazer a cotagem dos níveis dos pisos. Para isso eu vou ativar a camada símbolo de nível, vou lá no botão inserir, símbolo de nível planta baixa 1 para 50. Clico, cursor na área de desenho, vamos começar com a calçada. A calçada ela está a 10 centímetros acima do nível do solo. Então vamos aumentar aqui o zoom. Vou colocar mais ou menos aqui nessa posição, no meio da calçada. Então vou ativar a ferramenta MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser o meio dessa mureta aqui. Clico. Segundo ponto do meio vai ser aqui em cima. Para localizar esse ponto, eu pouso o cursor no meio da mureta. A hora que a ferramenta ou o snap de meio acender, eu começo a caminhar para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. E ele me pergunta qual é o nível desse piso. O nível da calçada é mais 0,10 metros, ou seja, 10 centímetros, ok? E aí eu estou com o nível exatamente no meio. Comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base pode ser exatamente aqui o meio do bloco, diminui o zoom, eu vou lá na extremidade oposta. Vou digitar o comando MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser o meio da mureta. Vamos diminuir um pouquinho o zoom. Segundo ponto do meio, eu vou pousar o cursor no meio da mureta. A hora que a ferramenta ou o snap meio acender, eu começo a caminhar para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou caminhando até o final da calçada. Esse aqui é o momento de clicar. Diminui o zoom e vamos lá para o corredor. Eu vou colocar aqui debaixo do texto corredor central, aproximadamente no centro desse bloco. Afasto o cursor, Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no bloco. No lugar de mais 0,10, o meu galpão está 18 centímetros acima do nível da calçada, consequentemente ele está a 28 centímetros acima do nível do solo, ok? Comando copiar novamente, seleciona o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base pode ser exatamente aqui no meio do bloco, diminui o zoom, vou deixar colado aqui no meio desse texto, na parte de baixo, diminui o zoom, e a mesma coisa aqui em cima. Diminui o zoom, vamos lá para o corredor do setor de apoio, vou colocar exatamente aqui de baixo. Diminui o zoom, a mesma coisa aqui no depósito e no escritório. E vou deixar esse bloco estacionado aqui debaixo do texto do setor de lavagem. Afasto o cursor, Enter para finalizar o comando copiar. Eu tenho uma soleira da porta indicando que existe um desnível entre o corredor do setor de apoio e o cômodo de lavagem. Esse desnível é de 3 centímetros. Então, duplo clique no bloco, no lugar de 28 centímetros, menos 3, o nível do cômodo de lavagem é de 25 centímetros, ok? Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio do bloco. Esse nível de 25 centímetros ele vai se repetir no banheiro masculino, no banheiro feminino e no laboratório. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no scroll do mouse. Agora eu posso centralizar toda essa parte de anotação que ficou dentro do bloco. Então, para isso eu vou chamar o comando mover cursor na área de desenho. Aumento o zoom, vamos selecionar toda essa anotação aqui. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio da anotação. Diminui o zoom. Eu não tenho como pegar o meio dessa parede aqui, nem o meio da parede oposta, porque eu tenho obstáculos. Então, eu vou usar a ferramenta MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa quina aqui. Segundo ponto do meio vai ser a quina oposta em diagonal. E aí agora eu tenho o bloco de anotação centralizado no ponto. A mesma coisa com o laboratório. Vamos aumentar aqui um pouco o zoom. Comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar todo o bloco de anotação, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou pegar aproximadamente no meio do bloco, afasto o cursor, pouso o cursor no meio da parede superior. A hora que a ferramenta ou o snap meio acender, eu começo a caminhar para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. Pouso o cursor no meio da parede lateral. A hora que a ferramenta ou o snap meio acender, eu começo a caminhar para a direita, em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando,
até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Esse é o momento de acender. Vou fazer a mesma coisa com os demais, como aqui no caso do corredor, eu vou deixar alinhado em relação a toda essa parte aqui. Então, comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar todo esse bloco de anotação, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser exatamente o meio do bloco de anotação. E aí eu vou digitar a ferramenta MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa quina aqui. Segundo ponto do meio vai ser a quina oposta em diagonal. Clico e aí eu estou com a anotação centralizada exatamente essa parte do corredor. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para o corredor central. Comando mover, seleciona todo o bloco de anotação. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio dessa anotação aqui. Vou digitar o comando MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser o meio da coluna. Segundo ponto do meio vai ser o meio da coluna oposta. E agora eu tenho essa anotação centralizada no corredor. Vamos lá para o setor de produção 1. Vou centralizar em relação a esse box aqui. Então, aumento o zoom, comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar esse bloco todo aqui. Enter. Ponto base vai ser o meio do bloco de anotação. Pouso o cursor no meio da mureta. A hora que a ferramenta ou o snap meio acender, eu começo a caminhar para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Pouso o cursor no meio da divisória. A hora que a ferramenta ou o snap meio acender, eu começo a caminhar para a direita, em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Clica. Vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou colocar a inclinação do setor de produção 1 e do setor de produção 2 em direção às valetas coletoras. Eu já estou na camada símbolo de nível. Vou lá na Ribbon, bloco, botão inserir. E aí eu vou escolher o bloco seta aberta 1 para 50. Clico, cursor na área de desenho, vou deixar ela estacionada aqui, aumenta o zoom, comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciona o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base pode ser o meio do bloco, e eu vou dar uma rotação de 90 graus. Então, vou digitar aqui 90, Enter, comando mover, cursor na área de desenho, seleciono o bloco. Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio do bloco, pouso o cursor no meio da divisória. A hora que a ferramenta ou o snap meio acender, eu começo a caminhar para a direita, em cima do rastreador de objetos horizontal. Pouso o cursor na mureta. A hora que a ferramenta meio acender, eu começo a caminhar para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos horizontal se acenda. Este é o momento de clicar. Ferramenta de texto, linha única, cursor na área de desenho. Vamos aumentar aqui o zoom na região de trabalho. Vou clicar aqui nesse ponto. A hora que ele me pedir o ângulo de rotação, eu vou digitar 0 e vou escrever 1%. Enter duas vezes. Comando mover, cursor na área de desenho. Seleciona o texto. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser um ponto base mais ou menos no meio do texto. Pouso o cursor no meio do bloco. A hora que a ferramenta ou o snap meio acender, eu vou começar a caminhar para a direita. Vou deixar mais ou menos aqui a 15 centímetros de distância. Clico. Diminui o zoom. Comando espelhar cursor na área de desenho. Eu vou selecionar
todo o bloco de inclinação, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelho vai ser o meio dessa porta. Segundo ponto de espelho vai ser o meio do pé dilúvio, que está exatamente no centro do corredor. Excluiu o objeto de origem? Não. Vamos dar uma olhadinha. E aí está espelhado o bloco com a inclinação do setor de produção 2. Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou simular a colocação da caixa d'água. A caixa d'água, de acordo com o memorial, ela tem 1,52 metros de diâmetro. Então vamos ativar a camada hidráulica geral. Em seguida, expande a ferramenta círculo. Eu vou escolher a opção centro diâmetro. Cursor na área de desenho. Provavelmente vai ter uma viga aqui nesse ponto, então eu vou colocar a caixa d'água exatamente aqui nessa posição. Ele está me pedindo para especificar o ponto central do ciclo. Eu vou digitar a ferramenta MID2, Enter. Vou pegar aqui o meio dessa coluna e o meio da coluna oposta. Em seguida, eu vou digitar o diâmetro da caixa d'água. 1,52, eu digito 1,52. Enter. Vou chamar a ferramenta texto, linha única, cursor na área de desenho. Vou colocar mais ou menos aqui nessa posição. A hora que ele me pedir o ângulo, eu vou digitar 0 e vou digitar o texto caixa d'água. Enter duas vezes. Comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono o texto caixa d'água. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser aproximadamente o meio do texto. E aí eu vou mover o meio desse texto para o meio do círculo. Em seguida, eu vou selecionar o círculo. Lembrar que isso aqui é uma projeção. Vou lá na Ribbon Propriedades, tipo de linha. Vou escolher a opção tracejada X2. Então, a projeção da caixa d'água está feita. Pressiono ESC, comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar a caixa d'água e o seu texto. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio da caixa d'água. Então, na hora que eu passar o cursor pela circunferência, ele vai acender a ferramenta ou snap meio aqui no centro. Eu vou deixar no meio dessa parede aqui, ó. Então, vou digitar o comando MID2, Enter. Pouso o cursor no meio dessa parede e pouso o cursor no meio da parede oposta. Enter para finalizar o comando copiar. Então está aí posicionada as duas caixas d'água. Duplo clique no scroll do mouse. Bem, eu já vou aproveitar para finalizar a planta baixa, inserindo as linhas de corte e inserindo também a legenda. Então, vamos lá. Vou ativar a camada linha de corte interna, ferramenta linha, cursor na área de desenho. Eu vou fazer primeiro o corte longitudinal, onde eu vou pegar todo o comprimento do galpão. É sempre interessante pegar portas, então vou pousar o cursor no meio da porta. A hora que a ferramenta ou snap meio acender, eu projeto para o beiral. Vou clicar aqui nesse ponto. E aí eu vou clicar na extremidade oposta de forma perpendicular. Então, Ctrl, o botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular. Vou deixar aproximadamente nesse ponto aqui. Enter para finalizar o comando linha, diminui o zoom. Eu vou fazer um plano de corte transversal pegando a região do banheiro. Então, comando linha, cursor na área de desenho, pouso o cursor no meio do arco da porta. A hora que a ferramenta ou snap meio acender, eu projeto para o beiral. Clico, vou ligar na extremidade oposta, Ctrl, botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular. Vou colocar aqui nessa posição. Enter para finalizar o comando linha. Agora eu vou fazer uma linha de corte transversal pegando aqui o setor de apoio. Então, comando linha, cursor na área de desenho. Pouso o cursor no meio da mureta. A hora que a ferramenta ou snap meio acender, projeta para o beiral em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. Em seguida, eu vou clicar na extremidade oposta com o botão Ctrl, botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular. Clico, Enter para finalizar o comando linha. Obviamente, eu poderia colocar outras linhas de corte, como por exemplo aqui pegando o cômodo de lavagem e pegando o depósito,
mas eu não vou fazer isso nesse projeto. Vamos dar uma conferida e verificar se essas linhas estão pegando alguma informação importante. Se eu observar aqui, ele está pegando exatamente a cota da porta. Então é interessante deslocar um pouco essa linha para baixo. Eu vou pegar aqui o comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar aqui a linha, Enter para finalizar a seleção, ponto base pode ser essa extremidade aqui, e eu vou descer um pouquinho aqui para baixo. Vou clicar nesse ponto aqui. Vamos diminuir, vamos ver se pegou alguma outra informação. Ok? Vamos dar uma conferida nessa outra linha aqui. Aqui também seria interessante dar uma deslocada. Então, comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar a linha de corte, Enter para finalizar a seleção. Vou clicar aqui nesse ponto e vou deslocar um pouquinho para a direita. Clico. Vamos dar uma olhadinha lá embaixo. Perfeito. Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou colocar a linha de corte externa. Então, vou lá na ribbon de camadas e vou ativar a camada linha de corte externa. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou clicar nessa extremidade aqui. A partir desse ponto, eu vou deslocar 2 metros. Então, arroba 2, sinal de menor, como eu estou caminhando para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter para finalizar o comando linha. Se eu ativar o botão espessura de linha na barra de precisão, eu vou ver que essa linha de corte externa ela é mais grossa que a linha de corte interna. Alguns arquitetos e zootecnistas, por exemplo, costumam nem deixar essa linha de corte interna passando aqui. Vamos desativar o botão espessura de linha. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona a linha que eu acabei de fazer, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. Diminui o zoom, vamos lá para a extremidade oposta. E aí eu vou clicar aqui nesse ponto. Pouso o cursor aqui, vou clicar aqui nesse ponto, Enter para finalizar a seleção. Aqui uma pequena correção, vamos tirar essa linha daqui, clica na linha de baixo e estica essa linha até o beiral. Diminui o zoom, vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Ferramenta linha, cursor na área de desenho, clica na linha de corte interna, afasta o cursor. Eu vou deslocar arroba, 2 metros, sinal de menor. Como eu estou indo para baixo, o ângulo é de 270 graus. Enter. Enter para finalizar o comando linha. O importante é essa linha transpassar todas as linhas de cotagem. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona a linha. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser aqui no beiral. Vou colar na outra linha de corte. Enter para finalizar o comando copiar. Enter eu chamo o comando copiar novamente. Vou selecionar dessa vez as duas linhas de corte. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. Diminui o zoom. E aí eu vou colar na extremidade oposta. Clica. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no scroll do mouse. Vou ativar a ferramenta espessura de linha. Parece que está tudo certo. Vamos desativar a ferramenta espessura de linha. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada símbolo de corte. Em seguida, botão inserir, bloco símbolo de corte 1 para 50. Clico, cursor na área de desenho. Vou pendurar esse bloco na extremidade da linha de corte. A prancha vai ser a prancha 01 e aqui trata-se do corte AA, eu vou colocar a letra A. Ok? Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Vou clicar aqui como ponto base, diminui o zoom, vou lá para a extremidade oposta e vou colocar nessa extremidade aqui. Diminui o zoom. Lembrando que eu vou estar olhando esse corte de baixo para cima. Vamos lá para o outro lado. Vou deixar esse bloco estacionado aqui. Enter para finalizar o comando copiar. Aumenta o zoom. Comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco. Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser o meio do bloco. E eu vou dar um giro de 90 graus no sentido anti-horário,
porque eu vou estar olhando o plano de corte da direita para a esquerda. Então, vou digitar o ângulo de 90 graus. Enter. Duplo clique no bloco. A prancha continua a prancha 01 e no lugar do bloco AA vai ser o bloco BB, então vou entrar aqui com a letra B. Comando mover, cursor na área de desenho, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade do bloco aqui, vou colar nessa extremidade da linha de corte. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade, vou colar na extremidade da linha de corte. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no bloco. No lugar de corte BB vai ser o corte CC, então vou substituir a letra B pela letra C. Ok? Diminui o zoom. Comando copiar. Vou selecionar os dois blocos. Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser essa extremidade aqui. Diminui o zoom e vou colar do outro lado, nessa extremidade da linha de corte. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no scroll do mouse. Eu vou ativar a camada texto legenda. Vou lá na Ribbon, bloco, botão inserir e vou localizar aqui o bloco legenda da planta 1:50. Clico, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom na região de trabalho. Pouso o cursor na quina do beiral. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. Pouso o cursor, por exemplo, na quina da linha de corte. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a esquerda, em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Esse é o momento de clicar. Informe o número da planta. Planta 01, planta baixa, e a escala vai ser 2,50. Ok. Duplo clique no scroll do mouse. Bem, com isso nós finalizamos a planta baixa do nosso galpão para avicultura de corte. No próximo vídeo, iremos implementar o corte AA. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever nesse canal, ative o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!